Bom dia, Brasil! Cheguei! Vamos falar da palavra de Deus, vamos aprender. Hoje também o tema está poderoso. Olha, você precisa ouvir essa palavra. Nós vamos falar hoje sobre santidade na área da sexualidade, tá? Então compartilha já esse vídeo com muita pessoa. Vamos adorar o Senhor com esse louvor? Todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Ensino é lindo, gente. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Bom dia para você que está chegando, para você que está vendo pelo YouTube. Deus te abençoe também. Nós vamos falar sobre pureza, santidade na pureza sexual, né? Um chamado à pureza, que a Bíblia fala sobre isso. Quero falar sobre esse tema. Nós temos enfrentado muitas situações desse tipo, né? A dúvida, muitos ataques espirituais nessa área da sexualidade. Então hoje eu fui tocada para poder trazer um pouquinho sobre algo que Deus quer falar com a gente. Poderosa salvação dos que alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. oh aleluia. Logo eu. Bom dia, Juliana, bom dia. Vou botar você aqui, Ju. De tu Deus imortal. Logo eu, de graça recebi O amor de Deus. O amor de Célia, Isabela, Eliane, Marli. Vamos falar sobre pureza na área da sexualidade. É um chamado de Deus para nós cristãos e para toda a humanidade, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. O amor de Deus. O amor de Deus. Bom dia, Odete. Deus abençoe vocês. Célia, paz, querida. Compartilha essa live aí. Vamos falar sobre pureza na área da sexualidade. Oh, Deus, chorar com vocês aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estar, Senhor, em tua presença. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Deus, eu te louvo por essa presença. Te louvo pela misericórdia de estarmos nesse lugar. Deus, essa palavra é muito importante, Pai. Muita gente sofre ataques, Senhor, nessa área. Pai, eu peço que Tu me ilumina minha mente. Aquilo que eu vou falar aqui, Senhor. Guarda, Senhor, essa live. Nos protege, Senhor, e que ela possa chegar em muitos lugares. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Rosilene, Deus abençoe, querida. Gente, vamos lá. Já fiz muitas lives, né? Falando sobre pureza sexual, sobre sexualidade, espiritualidade, né?
Eu sempre falando, e é importante a gente sempre falar, porque quem trabalha com libertação, como eu, sabe que é uma área de muito ataque e de difícil libertação, tá? Não é porque o nome de Jesus não tem poder, não. É porque envolve também questão orgânica, envolve disciplina, né? A pessoa tem que querer, ela tem que entender e ela tem que pedir ajuda. Existe muito ataque noturno de demônios que agem nessa área. Então a gente precisa trazer essa purificação, né? Na mentoria Vida Plena eu vou falar mais profundamente sobre temas, né, como esse, para poder a gente falar abertamente. Então, ó, lembrando que nós estamos nessa abertura, né, da mentoria. Essa semana nós estamos estendendo até o dia 7. Deixa eu ver aqui se é 7 mesmo. Até o dia 7, tá? Para você fazer a sua inscrição na mentoria com o desconto de 50%. Depois vai pro valor normal, tá? Então, procura aqui na minha bio, já tem um link para você entrar, se inscrever e também pode parcelar, tá? É importante essa mentoria. Quem quiser, nós vamos ter também já incluso na mentoria um mapeamento, que é um atendimento que a gente faz com você, que eu faço com você individual, tá? Você que está com algum problema que não consegue conversar, né, não consegue falar, e a gente precisa tirar isso da mão, ó, do diabo. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando você começa a confessar, você já está liberando. Ele já está perdendo na tua vida. Então, o que às vezes a gente recebe? Uma mordaça. Precisa falar. Né? Isso foi o que aconteceu lá. Não tem valor. Sabe? E ele fica explorando os seus pensamentos. Vamos lá. Então, faz sua inscrição. Ainda está aberto nessa condição de 50%. Tá bom? Então, a sexualidade humana é uma área profundamente, preste atenção aqui, ligada ao nosso ser físico, emocional e espiritual. Deus a projetou como um presente para ser desfrutado dentro dos limites que ele distribuiu. Aqui que está o ponto, dentro do limite. Então, o sexo em si não é o problema. Né? Não é o pecado. Deus que criou o sexo, né? Uma vez eu vi um pastor falando assim, às vezes tem muita gente que acha que na hora que chegou o sexo, Deus deu pro diabo criar. Não. Deus fez tudo. Ele fez para o nosso prazer, para a gente desfrutar, para procriação, principalmente, tá? E ele colocou o desejo também no homem e na mulher, porque se a gente não tivesse desejo, não ia procriar. Não ia ter procura, né, do um do outro para poder encher a terra. Então Deus colocou também no homem essa condição de desejo, de querer, né, ter relação, ter sexo. Deus, ele distribuiu dentro de um limite que ele distribuiu, trazendo unidade, amor, propósito. Contudo, o pecado muitas vezes distorce esse presente. Então, tudo que começa a transgredir o que Deus estabeleceu é pecado. É você errar o alvo. Tá? Thalita, entendi. O que é transgressão? Eu dentro da mentoria estou falando sobre isso. O que é transgressão? Eu saber o alvo e transgredir. E eu saí fora da rota. Entende isso? Pai do Senhor, Rose. Então, ele distribuiu isso para nós. Dentro de um limite, trazendo unidade, amor. Contudo, o pecado muitas vezes distorce esse presente, levando as feridas emocionais. Aí é aqui que vai o problema. Causa feridas, vícios e desvios que afastam a pessoa de Deus. Então, quando
você passa por uma experiência dolorosa nessa área, aí vem o abuso, vem tudo mais, né? Você causa ferida nas tuas emoções, porque não foi para isso que Deus criou. Entendeu? É nesse ponto que a espiritualidade desempenha um papel crucial. Ela nos chama à pureza. A pureza e a oferecer restauração para uma sexualidade saudável e alinhada com o plano divino. Então eu tenho recebido, né, algumas pessoas que vêm para conversar comigo. Ontem mesmo, né, já chegou uma situação que a gente vai tratar que tem a ver com isso aqui. Então o homem vai desviando dos limites. Deus colocou os limites. Então quando você vai conversar, você vai ver, comecei assim. Traz para dentro do casamento determinadas práticas. Vai saindo do limite. Vai saindo do limite. Traz e vai trazendo. Quando se vê, o diabo já entrou ali, porque você saiu dos limites estabelecidos por Deus. E ele começa a perturbar esse casamento, essa mulher, esse homem, ter sonhos eróticos, ter sonho com o demônio atacando. Eu tô falando isso pra você porque eu ouço isso, tá? Tô falando que eu acho, não. Eu sei porque eu ouço isso nos atendimentos. E o demônio ataca, faz relação e não sei o quê. Saiu dos limites. E é nesse ponto que a espiritualidade desempenha esse papel crucial, né? Ela nos chama à pureza. Você acha, gente, que os homens, né? Por que os homens pegar água aqui? Por que homens da Bíblia mesmo, você pode ver da nossa histórias bíblicas, eles se purificavam a esse ponto na área da sexualidade também. Para aqueles que eram nazireu de Deus, né? Qual foi o pecado de Sansão? Ele era nazireu de Deus. Ele tinha que se purificar, inclusive na área sexual. Mas ele passou por uma tentação e ele não resistiu a essa tentação, tá? Então, a luta contra esses maus pensamentos que vêm. Jesus foi direto ao falar que o pecado não começa na ação externa. Gente, quando começou já a fazer, já começou lá dentro. Ó, a luta contra os maus pensamentos. Mas no coração e na mente. Isso significa que vencer nesta área, preste atenção, requer um trabalho interno, que começa ao identificar e confrontar pensamentos que não glorificam a Deus. Eu preciso identificar e confrontar. Renovar sua mente. Por exemplo, começa a meditar em versículos que nos ensinam a pensar o que é puro, é louvável. Por exemplo, Senhor, alinha minha mente à tua vontade. Substitui pensamentos impuros por ações curtas. Então, quando vier aquele pensamento, começa a jogar versículos. Ó. Começa a falar sobre alguns temas, né, bíblicos. Precisa se livrar daquele pensamento o quanto antes. O quanto antes você puder se livrar daquele pensamento. Porque ele vai dando oportunidade para a queda. É isso. Então, gente, a guerra começa dentro da nossa mente, tá? Dentro da nossa mente. Não se engane. Quando caiu, porque já estava num estágio já importante, né? Que a pessoa foi cedendo. Então, deixa eu ler aqui para vocês Filipenses 4. Olha o que diz aqui. 28. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponha em prática. Então seja isso que ocupa o pensamento de você. O que está ocupando esse pensamento? Aí a gente vai orar, a gente vai conversar. Aí tá na pornografia, tá vendo filmes, né? Algum tempo atrás, conversei com uma pessoa que ela me procurou e que ela não entendeu por que os filhos estavam, né, se perdendo nessa área da sexualidade. E eu fui conversando com ela. Eu falei para ela assim: aonde você estava quando seus filhos tinham 7 anos, 5 anos, 6 anos de idade? Ai, mãe, eu tava... Ela falou, então. Eu deixava muito eles sós, né? Trancado em casa, ou alguém olhando. E eu estava muito envolvida na obra. Muito envolvida na obra, fazendo a obra de Deus. E eu achava que deixar eles em casa, ou alguém tomando conta, ou eles sozinhos, eu ia estar protegendo. E ela descobriu que foi em casa mesmo que eles passavam por abuso, que eles viam pornografia, que eles viam não sei o que. Então, é uma situação que já foi ocupando a mente dessas crianças, desses adolescentes há muito tempo. Eu tô falando de crente, tá? Então, gente, olha o que Paulo fala aqui aos Filipenses. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe as suas mentes. Então, precisamos estar atento aos nossos filhos e crianças. Eu lembro na minha época que eu renunciei, né, muita coisa na minha vida, porque que hoje eu estou fazendo faculdade, hoje eu estou entrando nesse... Meus filhos cresceram. Então, na época, quando eu comecei a trabalhar, procurei trabalho ainda muito nova, né? Eu comecei a perceber que eu deixei meus filhos muito de lado. Eu falei assim, não tá legal. E aí eu parei. Retomei a minha posição, só tô falando da minha experiência, né? E fiquei cuidando. Aqui eu tinha a visão do que eles iam fazer, que eles estavam vendo. A gente colocava, eu lembro que na época aquele CD do Diante do Trono, gente, comprei aquilo tudo de criança e colocava. Minha filha cantava aquilo até hoje, quando ela posta, já tá? Aquele CD, minha filha, rodava do DVD. Quem é Jesus? Quem lembra desse CD? Eu preciso saber. Aí tinha aquele diálogo dos bonequinhos. Olha ela aí. Tinha aquele diálogo. Gente, o CD só faltava furar. E aquilo foi, ó. Quem é Jesus? Eu preciso saber. E vai embora. E tinha um louvor que tocava todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, do Levítico, Números. Conversa com ela para ver se ela não sabe. Todos os livros da Bíblia, assim. Desde pequenininho, ó. Foram muito do meu conhecimento sobre Jesus. E fui botando. A gente botava só isso que botava em casa. Então, a primeira formação da criança. Se ela tem acesso à pornografia, se ela já tem acesso, olha que situação, ela vai crescer um adulto. Então, gente, né? Olha o que o apóstolo Paulo falou assim, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, a gente volta um pouco na história. Mas tem graça. Graça sobre graça recebi. Tem esse louvor que a gente cantou hoje. A graça, né? Então, eu falei, ela ficou livre de... Não, mas ela lembrava da santidade do que ela estava ouvindo o tempo todo. E não deu vazão, continuidade ao pecado. Né? E é assim que eu faço. Foi a graça mesmo de Deus. Então, que isso seja o que ocupa a nossa mente. Porque ele está falando aqui, não é ação externa, mas o coração e na mente que começa
o pecado. Evite gatilhos. Olha o que ele fala aqui. Identifique filmes, sites ou situações que alimentam pensamentos e criem barreiras para evitá-los. Utilize ferramenta de bloqueio na internet. Se necessário, escolha amizades que edificam. Entende isso? Vai valer a pena essa luta inicial com crianças e adolescentes. Não é porque meu filho está aqui em casa, meu filho é adolescente. Eu fico também de olho. Ele é muito envolvido com jogo, né? Parte esportiva. Então, às vezes, ele tá lá, eu chego. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Posso ver o que você tá vendo? Ele pode. Ele vira assim, tem jogo. Eu falei, tá bom. Então, eu tô sempre também ajudando ele, entendeu? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Identifique filmes, sites, evite gatilhos. Porque eu sei que o negócio tá feio no mundo. Pra tudo que você olha, é erótico. Né? Aí põe aquelas crianças, põe os adolescentes para dançar umas músicas eróticas, né? A criança não sabe nem o que ela está cantando, mas a alma dela está recebendo aquilo ali. Os demônios estão em redor daquela energia, porque a música traz isso, traz energia. Aí as crianças vão dançando até o chão e vai fazendo gestos que não sei o quê. O que você acha que isso vai acontecer? A santidade dessa criança vai ser... Então, gente, a Bíblia está aqui para falar isso para nós. Evite esses gatilhos, não deixa ouvir, troca por outros trabalhos, pelo menos nessa formação inicial, né, na primeira formação de uma criança, de um adolescente. Ainda que ele cresça, a Bíblia fala assim, ainda que ele se desvie, ensina a criança no caminho, ainda que se desvie, ele vai voltar, porque ele foi formado naquilo ali. Então, vale a pena, tá? A boa notícia é que a graça na libertação do pecado sexual. A graça na libertação, a graça de Deus. A boa notícia é que para quem luta ou caiu em pecado sexual é que Deus oferece perdão completo e restauração. João 1,9, 1 João 1,9, nos lembra que ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e purificar. Essa verdade traz esperança, gente. Mas exige um coração humilde e arrependido. Então precisa confessar. Primeira coisa que deve se fazer, confessar regularmente. Faça da confissão uma prática diária. Faça diariamente. Compartilhando com Deus suas lutas e exigindo para superá-las. Então assim, eu confessei a Deus, Deus me perdoou, eu falei, eu me arrependi, eu chorei ali, mas preste atenção, a luta não termina. É gradual. Eu vou ter agora que trabalhar a questão dos gatilhos, dos comportamentos, das amizades, eu vou ter que ir cortando esses negócios. E enchendo mais das coisas do céu, ó, das coisas do alto, foi o que eu li lá em Filipenses. Nisso pensar. Então eu não posso achar que eu me arrependi aquele dia ali, pedi perdão, fiz um mapeamento com a irmã Thalita, mandou o demônio embora, eu senti que fiquei livre, leve. Não pare por aí. Continue a lutar. Continue a observar. Vai chegar uma hora que você não vai sentir mais isso. Mas por enquanto você precisa retomar a sua atenção, porque a Bíblia fala que quando o demônio sai, ou aquela energia, aquela coisa vai embora, ele fica andando por lugares áridos. Ele quer voltar para sua antiga casa. Só que quando ele volta, ele não volta só. Ele vai trazer reforço. Está escrito isso. Por quê? Porque ele já foi expulso dali. Aí ele traz consigo mais 7. Olha, por isso que eu preciso estar envolvida mesmo. Vai chegar uma hora que você vai ter esse domínio, isso vai embora. Não vai mais te dominar. Porque o pensamento é horrível, gente. Aquela tentação que fica, eu sei como é que é isso. E eu tenho muitos relatos de pessoas que não podem ficar só, né? Tinha um grande pastor, né? A pastora Tânia Teresa. É uma das mentoras que eu fiz muitos cursos com ela. Ela conta que um pastor de grande
nome, né, procurou ela e falou assim: olha, eu tenho um problema muito sério na pornografia. E toda vez que eu fico só, né, em casa, essa tentação vem forte. Eu resisti isso por muito tempo. E esse pastor era um dos que refutava ela, né? Falando que libertação, que nada, Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, né? Aquela coisa. Nós somos livres, libertos em Cristo Jesus, aquele papo, né? Mas chegou uma época que ele viu que o casamento dele estava indo por água abaixo por causa daquilo ali. E aí ele procurou ela. Falou: realmente, tô passando por esse problema. Quando eu fico só, a pornografia, a masturbação. Ela falou assim: olha, nós vamos entrar no propósito, eu vou entrar no propósito junto com você. Tá? O propósito é jejum e oração. E eu vou interceder. Você confessou aqui, tirou da mão do diabo. Nós fazemos a oração para te desligar, para poder quebrar aquela situação. E você vai fazer o seguinte. Ele falou assim, aí ele falou para ela: a minha esposa vai fazer uma viagem para um campo de missões com as mulheres, enfim, e vai ficar um tempo fora. E eu estou muito preocupado, né? Eu vou ficar sozinha. Ela falou assim: então você vai fazer o seguinte, quando você sentir que está vendo essa tentação, você vai ligar pra gente e nós vamos orar. Ah, tá bom. E assim foi. E aí passou o primeiro dia, o segundo dia, ele falou que estava resistindo, né? E aí quando veio aquela situação, ele foi, ligou para ela. E ela de lado do telefone começou a orar. Então, o que a gente aprende aqui? Confessar vossas culpas uns aos outros para que sareis. Ele já foi perdoado do pecado, mas ele precisava sarar aquele desejo. Ele não queria continuar com aquilo. Aquilo não fazia bem para ele, para o casamento dele, para a vida espiritual dele. E aí o demônio saiu de retirada. Ele conseguiu vencer aquele período e glorificou o nome do Senhor. Mas por quê? Trouxe a juízo aquilo que estava oprimindo, tá? Não tem jeito, vai ter ataque. E o ataque, a cura, né, em relação a esse ataque vem quando a gente procura ajuda, confessa, tá bom? Então a graça é confessar, faça da sua confissão uma prática diária. Busque suporte, procure, já até antecipei, procure um líder espiritual ou participe de grupos específicos que ajudem a vencer pecados nessa área. Caminhar com outros fortalece e traz proteção emocional, né? E isso faz com que faz prestação de conta. Quem já está num nível assim, ele precisa caminhar com alguém que ele possa prestar conta. Ele quer se libertar daquela situação. Substitua o vínculo pela intimidade com Deus. Dedique o tempo antigasto com comportamentos pecaminosos. Dedique agora a oração, leitura bíblica, envolvimento em ministérios. E sempre se policiando, tá? Eu também recebi... Eu tenho muitos relatos nessa área, tá, gente? Porque essa é uma das áreas que mais atacam a humanidade, né? A área sexual. Eu recebi também um relato, algum tempo atrás, de uma líder que estava com dificuldade com uma das suas membras, né? E ela me pediu ajuda, Thalita, como que eu faço? Essa menina, ela era líder de jovens. Líder de jovens. E ela se converteu, já tinha aí uns 10 anos, estava convertida, só que ela veio do lesbianismo. Ela era lésbica. E tinha esse comportamento. Mas ela aceitou Jesus, ela queria viver em santidade, ela não queria mais ter aquelas práticas. E ela foi ali. Só que colocaram ela para ser o quê? Líder de jovens. E ela era uma jovem ainda, solteira. E ela contou para ela assim: me ajuda, fulana. Não aconteceu nada, mas eu levei fulana de tal para minha casa, que nós somos muito amiga, uma das lideradas dela. Essa jovem que foi lésbica
estava com uma amiga na casa dela. Nós somos muito amigas. E a gente resolveu deitar para descansar na cama. E ela falou que começou a sentir muito desejo. Naquela hora voltou. Forte. E ela começou a fazer carícia nela. E ali ela sentiu vontade de beijar, mas ela não beijou. Aí ela falou que quando estava indo para ela falou que sentiu muito forte. Ela levantou e pediu perdão a Deus. Ou seja, já tinha mais de 10 anos. E aí? Então aquele desejo forte voltou. Porque criou um espaço. Criou uma situação favorável para acontecer o pecado. Então eu vou ter que estar sempre atenta a isso. Buscando ajuda, confessando, falando, colocando outras coisas na mente. Uma hora isso vai romper, vai sair. Mas dependendo do tempo de exposição que aquela pessoa viveu naquela prática. Já, o nosso cérebro tem substâncias químicas que são liberadas do prazer, neuroquímicas. E aquilo ali volta. Nós somos carne, nosso espírito está dentro dessa carne aqui ainda. Então a Bíblia fala pra gente não lutar. A Bíblia fala da pureza sexual. Tá? E a gente tem que ter cuidado. Fuja da imoralidade. Vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Posso. Mas nem todas convêm. Não convém para o crente que está em Cristo Jesus, que serve a um Deus que é puro, que fala sobre pureza, inclusive pureza sexual. Eu estou pregando aqui para crente. Tá? Eu estou falando aqui para cristão. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto o alimento. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E aí? Aí eu fico vendo série. Eu já tenho um problema naquela área. Aí eu fico ali vendo série romântica. Tarará. Gente, é gatilho. Se você quer sair dessa imoralidade, sai fora de novela, de filme que tem... Já vê a sinopse. Esses filmes vai ter umas cenas assim, tarará. Às vezes ontem eu estava ouvindo uma profissional falando também, ela falou assim, tem um filme, uma série que está rodando na Netflix, que é uma série sobre escoceses, não sei o que. No meio do filme põe uma cena lá. Nada a ver. Ou seja, olha como que o inimigo ele é astuto. Então, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso que ele está falando aqui. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou, o Senhor também o ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque são, como diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E se eu tiver em prática pecaminosa na área da sexualidade com alguém, eu estou me unindo às minhas emoções, o meu corpo, os demônios que tá lá vai vir para você e você vai para ela. Fica uma simbiose. Tem pessoas que têm práticas, se envolvem com pessoas que ela nem tinha aqueles tipos de prática, mas ela se envolveu e ela passa a gostar, ela passa a fazer, ela passa a sentir. Se a pessoa é homossexual ou lésbica, se ele se envolve com uma outra pessoa que não é, porque né, ele pode se envolver com homem, com mulher, aquela pessoa não é, ela passa a ter desejo também, porque é uma simbiose. Está escrito aqui, torna-se uma só carne com ela. Então olha quanta coisa. Aí o que Paulo nos orienta aqui através da palavra de Deus? Fujam da imoralidade sexual.
Está no versículo 18 de 1 Coríntios 6. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Pararam para pensar? Os outros pecados você comete fora do corpo. Né? Mentira, derramamento de sangue, ira e outras coisas mais. Agora, quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Essa é uma pergunta para a gente pensar, tá? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a você mesmo. Você já entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo atua agora. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, a pessoa que tem desejo por práticas homossexuais, tá? Preste atenção. Não é doença, não é desvio mental, não. Ela tem um desejo por prática homossexual. Ela precisa entender que essa prática, assim como uma pessoa tem desejo por beber, por fumar, e diversas situações que são desejos, eu vou ter que lutar contra esse desejo. Por quê? Para que eu possa glorificar o meu Deus no meu corpo. Então, quando eu abro mão desse desejo, eu glorifico Deus. Olha, é desejo. É qual a gente vai fazer... A gente faz renúncias, né? A gente faz jejum. Ai, eu gosto tanto de comer, eu não consigo ficar. Quando eu tiro um tempo de jejum, eu estou glorificando a Deus no meu corpo. Eu estou dizendo assim, olha, o Espírito Santo é mais importante no meu corpo do que esse monte de alimento. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo isso? Fala assim, eu estou entendendo. Então, gente... Dentro da mentoria Vida Plena, eu tenho uma imersão que eu coloquei de bônus para vocês, de 4 horas. São 2 que estão dentro da imersão de restauração sexual. Tem uma de 4 horas e a outra, se eu não me engano, também é por aí, que eu fiz sobre sexualidade e espiritualidade, com muitos detalhes. Então, entra na mentoria, que já está lá, você já pode até começar a assistir, tá? E tá tudo lá para você ouvir o que eu tô falando ali. Tem um mapeamento espiritual dentro da área da sexualidade. Que você vai fazer esse mapeamento lá. E aí você vai perceber qual é a área que você precisa trabalhar. Isso. Durante a mentoria, eu vou fazer atendimentos individuais para quem quiser. Thalita, eu identifiquei algo aqui. É uma situação na minha vida. Tarará. A gente vai orar e vai expulsar. E vou te acompanhar durante 2 meses. Tá? Vambora. Tem que buscar ajuda. Nós ainda estamos nessa carne aqui, ó. Pra gente finalizar, gente, a chave para viver uma sexualidade que honra a Deus está na transformação pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Isto é um processo contínuo, tá? Não se culpe, não acha que é um processo contínuo. Vai cair de novo, levanta. Mas vai continuando no processo, que requer disciplina espiritual. Por isso que eu estou aqui ensinando sobre disciplina espiritual. Sempre eu estou aqui dando suporte. Eu alimento vocês aqui constantemente de palavras, de conhecimento. Tá? Eu faço a libertação e estou sempre alimentando vocês com conhecimento aqui. Porque fazer uma libertação, um exorcismo, mandar embora e não tratar, não é uma libertação inteligente. Precisa ser tratado. A gente ora, faz todo aquele trabalho de intercessão, manda embora e continua fazendo. Então aqui as minhas lives que eu trago o entendimento para vocês, faço esses mapeamentos pra gente ir conduzindo vocês, tá?
Isso é um processo contínuo que requer disciplina espiritual e vigilância. A mente é o campo de batalha onde o inimigo tenta plantar mentiras sobre identidade, sexualidade e prazer, tá? Então memorize versículos chaves na sua mente, grave na mente textos, tá? Como pode o jovem manter, por exemplo, tá lá no Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua santidade, a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra? Use esses versículos para resistir ao pecado quando ele vier, tá? É coisa rápida, gente. Vem aquela tentação, você entra na dimensão espiritual, fala os versículos bíblicos, já vai gravando sobre santidade e aquilo vai, vai saindo. Treina isso, entendeu? E você vai conseguir. Mais desse assunto na mentoria. Que Jesus te abençoe. Compartilha essa live, ajuda outras pessoas, né? Tenho muita experiência lá para contar. Nessa também a gente vai contando conforme a gente for falando, tá? Jesus te abençoe. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, que não é fácil para ela também. Estava experimentando esses ataques espirituais na área da sexualidade dela. Pai, traz o entendimento. Mostra, Senhor, para ela o quanto o Senhor ama e que tudo isso, Senhor, pode ser resolvido em oração, com a ajuda, Senhor, de profissionais, com a ajuda, Senhor, de mentores, para, Senhor, conduzir ela para esse lugar, Senhor, de santidade. Assim eu oro em nome de Jesus e dou um comando, espíritos malignos que atuam na área da perversão sexual. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa mente, sai desse coração agora. E o nome de Jesus e a palavra de Jesus vai prevalecer nesse conhecimento, nesse entendimento e nessa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor te abençoe, te alcance. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Quarta-feira a gente está aqui de novo. Possivelmente trazendo temas, né? Para você ser edificado aí em alguma área. Amém? Deus abençoe, minhas irmãs. Foi muito bom, né? Estar com vocês aqui. Que o Senhor Jesus abençoe. Paz, minha querida. Paz. Deus abençoe Rose, Flávia, Patrícia, Jaque. Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom. Deixa eu botar um louvor aqui. Qualquer dúvida pode chamar no direct, pode chamar a Juliana também, que é lá na nossa bio, ou quem está no grupo. Se você não está no grupo de oração, nós temos um grupo de intercessão, que nós oramos todos os dias. Você pode entrar lá também, tá? Para ser abençoada em nome de Jesus. Tem isso aí. Deus abençoe Flávia, Gi. A graça do Senhor nos alcançou, por isso que hoje nós temos liberdade, tá, gente? Isso aí não pode te segurar mais. Deus abençoe, ó. Grande abraço para vocês. Rei da Glória. No meu YouTube, né? No meu canal do YouTube, se inscreve, gente. Quem não se inscreveu, se inscreve. Vai dando lá um like. Faz comentários nessa live para que a gente possa enganjar lá no YouTube também. Daqui a pouco eu vou colocar lá para você rever essa live, tá? No YouTube você pode acelerar, você pode passar um pouco mais. Graça. Sofreu em meu lugar, a minha cruz levou, seu sinal entregou, para me resgatar. Oh, oh, oh. O que
fizeste a mim. Deus abençoe.